Boa noite novamente, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade na série de exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós iniciamos no sábado último e hoje vai ser, digamos assim, a primeira pregação expositiva de fato, uma vez que no último sábado foi apenas um panorama. E nós então vamos considerar hoje os versos 1 e parte do verso 2 da carta. Então abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e parte do verso 2. Eu gostaria de fazer antes uma introdução, como habitualmente faço. Eu poderia apostar que ninguém aqui ouviu falar, quase ninguém, mas eu acho que ninguém ouviu falar em um homem chamado Hans Christian Andersen, um dinamarquês. Mas eu também poderia apostar que quase todo mundo, se não todo mundo, já leu, viu ou ouviu contos escritos por esse homem. Hans nasceu na Dinamarca em 2 de abril de 1805, supostamente filho de uma lavadeira e um sapateiro. Ficou órfão de pai muito jovem, aos 11 anos, tendo uma infância profundamente pobre, humilde, passando por muita dificuldade. Christian Andersen, há uma teoria de que mesmo ele tendo passado por toda essa dificuldade, ele, na verdade, ser filho do rei da Dinamarca, rei Christian, um filho bastardo do rei Christian VIII da Dinamarca, com uma condessa anônima. Então, conta-se essa história, mas isso nunca foi confirmado. Christian Andersen, então, apesar de todas as dificuldades, dedicou grande parte do seu tempo à composição de contos que transcenderam gerações e que são até hoje conhecidos mundialmente. E o mais conhecido deles é esse que eu vou contar para vocês nessa noite. Se vocês já ouviram, tenham um pouco de paciência. É mais ou menos assim o conto. Eu resumi, porque o conto é bem mais extenso do que certamente vocês ouviram uma vez, especialmente quando vocês eram crianças. Mas o conto é mais ou menos assim. Mamãe... Eu vou rir um pouco, desculpa, tá? Mamãe Pata tinha escolhido o lugar ideal para fazer seu ninho, perto do rio que contornava o velho castelo. E depois de uma longa espera chocando, os seus ovos se abriram. E dentro das cascas rompidas surgiram lindos patinhos amarelos. Porém, um dos ovos era grande e não chocou. Impaciente, a Pata deu umas bicadas na casca do ovo e ela se rompeu. Mas, ao invés de sair um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Depois de todos parabenizarem a Pata, dizendo que ela teve uma ninhada realmente bonita, só se tornou constante uma exceção. Diziam para ela, a sua ninhada, não sei se é ninhada de pato, mas a sua, cadê? Não importa. Que os filhos dela eram bonitos, à exceção do patinho cinzento, que era muito feio e desajeitado. Para ter certeza, a mãe ficou em dúvida porque aquele pato era daquela forma, e para ter certeza ela pegou e jogou ele no lago logo. Mas ela ficou muito aliviada quando ela viu que ele nadava. Ela disse, então deve ser um pato mesmo. Com o tempo, todos os bichos, inclusive os irmãos patinhos, perseguiam a criaturinha feia. E a mãe deixou de defender a sua cria e nem queria tê-lo mais em companhia. O sofrimento seguiu até que um dia, desesperado, o patinho feio, que esse é o título da história, fugiu e rodou por vários lugares, sempre passando por muitas dificuldades, sozinho e triste. Eu até aconselho depois de vocês lerem
o conto inteiro e original. Finalmente, quando chegou a primavera, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e voou. Voou até que avistou um lago, onde viu que havia aves esplêndidas e pensou: talvez aquelas aves me humilhem e me matem a bicadas, mas é melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Quando chegou perto daquelas aves, disse o infeliz patinho: podem matar-me se quiserem, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Quando viu a própria imagem na água, seu coração deu um pulo. O patinho feio não era mais uma criatura desengonçada e cinzenta e sem graça, mas tinha penas brancas, grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Era um cisne, como as aves que ele tanto admirava. Aquelas aves lhe deram boas-vindas e o cisne, ex-patinho, passou a viver com os seus e era admirado por todos, pois era muito belo. Essa história que eu resumi bem resumidamente agora, ela é sobre como nos identificamos no meio e com o meio. E é justamente sobre esse tema que Paulo inicia a primeira carta aos Coríntios, destacando a grandeza da identidade verdadeira da igreja. E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos enfim para o texto. Rapaz, esse tablet está querendo... Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler todo o verso 2, mas nós não vamos considerar todo o verso 2, tá bom? A partir do verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Eu vou considerar apenas o primeiro versículo e o início do versículo 2. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela revele sabedoria e entendimento, Senhor, sobre a nossa identidade como igreja nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que está aqui que essa mensagem é apenas a parte 1. E antes de eu entrar na mensagem em si, eu vou fazer um breve contexto do que eu falei no panorama, no sábado passado. Quando eu fiz esse panorama, nós consideramos aqui que Corinto era um grande centro comercial do Império Romano, com uma grande movimentação de pessoas, porque era necessário, os barcos eram transportados pelo istmo, pela região de Corinto. Como a terra era mais fácil transportar os navios que vinham do Oriente para o Ocidente e vice-versa, por terra, do que dar a volta embaixo na região do continente. Então muitos viajantes passavam em Corinto. Então ali era uma cidade mundial, por assim dizer, uma cidade internacional com grande circulação de pessoas. Havia ali também em Corinto, um grande evento esportivo chamado de Jogos Istmicos, que só perdia em tamanho aos Jogos Olímpicos, que eram em Atenas, só que os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que era desse tempo. Por toda essa movimentação, esta cidade, Corinto, era famosa por causa da depravação moral, destacando entre essa depravação moral o famoso templo à deusa Afrodite, onde haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais que promoviam culto. Logo, esse culto envolvia a realização de orgias. Logo, Corinto era conhecida naquela época como o centro mundial da imoralidade sexual. Também, os moradores de Corinto foram fortemente influenciados pelo espírito competitivo da cultura romana, bem como pela frouxidão moral da filosofia grega. Então, eles não se importavam com a moralidade e viviam de forma
bastante competitiva, eram orgulhosos, eram ensinados desde a mais tenra idade a serem orgulhosos e soberbos. Naturalmente, os cristãos em Corinto assumiam, os cristãos, agora me referindo à igreja, tá? Naturalmente, os cristãos em Corinto assumiam parte dessas preferências. E a condição da igreja lá era lamentável, pois tinha uma forte tendência a absorver tudo que Corinto produzia e era uma igreja altamente influenciada pelo mundanismo. Prova disto é que havia no seio da igreja uma busca desenfreada da parte de alguns irmãos por satisfação sexual, a ponto de que um filho teve relação sexual com a esposa do pai. Além disso, havia ali muita competição no seio da igreja. Se formavam partidos ali. Lembre-se que mais à frente, quando nós avançávamos na carta, vamos considerar quando há aquela discussão que Paulo cita, dizendo, uns são de Apolo, uns são de Paulo. Então isso nos mostra que ali em Corinto havia contendas, divisões dentro da igreja. Trazendo aqui para o nosso contexto, é tipo aquele pensamento, não, eu só vou para o culto se for o pastor Paulo que prega. Não, eu só gosto de ir para o culto que for o pastor Raik que prega. Ou eu só gosto de ir para o culto que é o pastor André. Então, isso parece ridículo, e é ridículo, mas ali em Corinto não era. Havia desobediência contra a ceia, mulheres lutando para poder perturbar a ordem e a liturgia dos cultos, além de equívocos quanto ao uso de dom de línguas e etc. Se você quer saber um pouco mais sobre o contexto, você pode ver no nosso podcast ou então no YouTube da igreja, que o panorama está lá disponível. Mas, em suma de tudo isso que eu disse, a igreja estava cedendo ao mundanismo. E foi por isso que Paulo escreveu a carta que nós iremos, de fato, hoje considerar expor. E o primeiro ponto que eu queria destacar é a identidade de Paulo. Está lá no verso 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Vou ler novamente. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Em nossa última mensagem, como eu já disse, eu fiz um panorama. E quem estava aqui viu que eu fiz uma pequena biografia também sobre o apóstolo Paulo. Mas hoje nós não estamos interessados em rever esta biografia, mas aprender como o próprio Paulo se identificava para as igrejas. Como faz em todas as suas outras epístolas, Paulo começa essa carta apresentando-se como autor remetente, e aqui afirma enfaticamente que foi chamado, logo no início, Paulo chamado. E essa palavra chamado significa convocado com uma finalidade. Agora, antes da gente procurar saber qual era a finalidade, vamos procurar saber quem chamou o apóstolo Paulo. Por ocasião da sua conversão, Jesus pessoalmente chamou Paulo para ser um instrumento seu para levar o nome de Jesus aos gentios. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, vá a este homem Paulo, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, nome de Jesus, e seus reis perante o povo de Israel. Vou ler de novo que saiu tudo errado. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, a Paulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então já está estabelecido claramente que Jesus chamou Paulo para essa obra. Mas esse chamado que Paulo recebeu foi confirmado pela igreja. Paulo não, Jesus me chamou, eu vou me embora. Não. O chamado do apóstolo Paulo foi posteriormente confirmado pela igreja. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2.
Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse quem? O Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não bastasse o chamado de Cristo, o chamado do Espírito Santo de Deus, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo declara que, como apóstolo, havia sido enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Em suma, o autor da carta que nós vamos considerar foi chamado pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Definido o autor do chamado de Paulo, agora vamos responder qual a finalidade deste chamado. É o que a sequência, volta para o nosso texto, é o que a sequência do capítulo, versículo 1 vai dizer. Ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo significa delegado, mensageiro enviado, mas não qualquer tipo de mensageiro, com ordens específicas e com autoridade que não vem dele, mas que pertence a outro. Quando Jesus chamou Paulo para ser apóstolo, deu-lhe autoridade divina, a autoridade de Jesus Cristo, para pregar o evangelho e dirigir-se a todas as igrejas. É por isso que ninguém na igreja de Corinto poderia negar a legitimidade da condição de Paulo como apóstolo. O que Paulo está fazendo? Ele está mostrando as credenciais dele para a igreja, para então ele começar a apontar as suas orientações. De certo modo, o apóstolo pode ser comparado a um embaixador que representa em outros países o presidente, o primeiro-ministro, o seu governador. E quem era o soberano do apóstolo Paulo? A sequência do texto vai dizer: ele foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus é que Paulo era um embaixador, um apóstolo de Jesus Cristo. Tem algum embaixador do rei aqui? Levanta a mão, por favor. Olha, tem uns embaixadores. Olha o que diz, se eu não me engano, esse aqui é o texto base. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Só tem 2. Se tivesse mais, eu ia pedir para eles ficarem em pé, que eles falam de cabeça isso aqui. Mas está lá. Diz esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então o apóstolo Paulo era um mensageiro chamado pela Santíssima Trindade para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Notem que a sequência do texto deixa bem claro, Paulo apresenta as suas credenciais, mas também deixa bem claro que entre ele e Sóstenes havia uma diferença. O texto deixa isso bem claro. Ele diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Assim, ele finaliza este primeiro versículo apontando que o apostolado era uma incumbência específica dele. E o que todas essas lições, todas essas explicações sobre o ensinamento de Paulo pode nos trazer de prático? Primeiro, melhorar muito o nosso entendimento. O pastor, o evangelista, o missionário fiel é aquele que transmite a palavra que não é sua. Esse é o primeiro entendimento que nós devemos ter. Ele não possui autoridade em si. Muitas vezes nós nos enganamos quanto a isso. Por isso que é muito prejudicial, e aqui fica de alerta, quando você vai ouvir uma pregação, visita uma igreja, e o pastor fica praticamente a pregação inteira falando dele mesmo, ou das experiências dele.
É claro que nós ilustramos uma coisa ou outra com as nossas experiências, mas o que importa, o que realmente tem valor é a mensagem para a qual aquele servo foi destinado a fazê-lo. O exemplo é só apenas uma analogia. É claro que nós não somos apóstolos, não temos a mesma autoridade, inspiração pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo, apóstolo João e etc. Mas o princípio é válido. Você só deve dar ouvidos àquele, pode ser qualquer um tendo cargo ou não numa igreja, mas a líderes que apresentam a palavra do Senhor e não aqueles que inserem várias coisas e a palavra é um acessório. Outra realidade que deve calar no coração de cada um de nós, eu digo, tudo que eu falo é para vocês e para mim, eu não canso de repetir isso. Nós, às vezes, ouvimos muitas pessoas dizendo assim, poxa, quem nunca ouviu assim? Não, se Deus chega e te pede uma coisa, você faz? Vou perguntar para vocês, se não perguntaram, vocês vão ser perguntados agora. Se Deus chega para vocês e pede que vocês façam alguma coisa, vocês fariam? Amém? Nem todos fariam. Paulo, tu acredita nisso? Vocês fariam? Pois é, então deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez vá surpreender vocês. Quando qualquer emissário, qualquer mensageiro do Senhor é fiel à Escritura, à palavra, especialmente numa pregação e um culto público, é o próprio Deus falando com você. Quantas vezes, considerando essa realidade, quantas vezes nós estivemos aqui nesta igreja ou em qualquer outra igreja e um homem se dedicou ali a estudar a palavra e pregar ela fielmente e disse, olha, a palavra diz que você tem que fazer isso, a palavra diz que você tem que fazer aquilo, mas nós não fazemos. Então pare de se ludibriar achando que se Deus der um chamado especial, um raio cair na sua cabeça, e então você vai cumprir. Porque você não cumpre da maneira mais simples, que é quando Ele fala por meio da palavra dEle, que Ele separou para ser a forma mais especial de falar. Um terceiro entendimento quanto a essa realidade é que nós não devemos julgar o mensageiro. Não devemos julgar o mensageiro, apenas o mensageiro, mas também o conteúdo da mensagem que ele traz. Olha como faziam aqueles que eram de Bereia, e olha o bom testemunho que a Bíblia dá desses homens. Em Atos, o texto muito conhecido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. E aqui quem estava pregando para esses homens era o apóstolo Paulo. E olha o que eles dizem, olha o que o texto diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. A Bíblia chamou de nobre aqueles homens que ouviram o apóstolo Paulo pregar, e mesmo assim, eles iam com toda atenção ouvir, mas depois eles iam para a palavra, checar se o que aquele homem pregou estava de fato ali. Então, não importa a eloquência, não importa jeito de pregar, isso é secundário. É claro que aqueles que têm a atribuição de pregar devem se esmerar sempre para buscar fazer o melhor, como aqueles que têm a atribuição de tocar, como aqueles que têm a atribuição de cantar, aqueles que têm a atribuição de servir, etc. Mas a verdade é que a mensagem só tem valor se ela é compatível com a palavra de Deus. Amém? O segundo ponto que eu queria destacar nesta noite é a identidade da igreja. E nós vamos lá para o verso 2. O verso 2 diz assim, eu vou ler somente a parte que nós vamos considerar. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Pronto, para aí. Do verso 2 é só essa parte. A igreja de Deus que está em Corinto.
O início deste verso 2, Paulo dirige a sua carta à igreja. E esta palavra traduzida por igreja aí é o termo grego eclésia. Essa expressão no mundo greco-romano, no mundo helenista, era um termo técnico empregado normalmente a reuniões políticas para deliberação quanto a assuntos comuns. O povo se reunia na praça e ali definia: a gente vai construir isso, vai ajeitar aquela rua, vai fazer aquilo. Então, a essa reunião normalmente política, geralmente em uma área central ou elevada da cidade, os homens, a essa reunião era chamada de eclésia, o que hoje é traduzido como igreja. Aproximadamente pela metade do século I, os cristãos começaram a designar os seus encontros como assembleias, ou como eclésia, igreja, ou quem sabe falar grego, eclesia, eu penso eu. O uso deste termo foi importante por algumas razões. Primeiro, para distinguir o ajuntamento dos cristãos do ajuntamento dos judeus. O ajuntamento, quando os judeus se reuniam, não era chamado uma assembleia de judeus, era chamada de sinagogue, onde vem a palavra sinagoga. A reunião dos judeus era chamada de sinagoga dos judeus. Era confundido a reunião com o local. Só que Paulo também quer distinguir, além de distinguir dos judeus, quer distinguir das reuniões políticas dos homens. E para isso ele acrescenta uma qualificação à palavra igreja. Qual é a qualificação que ele faz? Na sequência do texto. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Era um método comum do apóstolo destacar a qualificação dos seus destinatários também no início de suas cartas, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1, versículo 1. Ele diz lá: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é à toa, meu irmão. Pois aqui temos a primeira informação. Se você não viu nada, vamos começar a partir de agora a prestar atenção. Aqui nós temos a primeira informação importante quanto à verdadeira identidade da igreja. Ou a primeira informação importante quanto à reunião das assembleias cristãs. Essas reuniões, essas igrejas verdadeiramente são pertencentes a Deus. O fato de a igreja pertencer a Deus é um ensino bem claro nas Escrituras, pois ela foi comprada por um alto preço, um preço caríssimo, a maior transação comercial da história. O preço pela aquisição da igreja foi o sangue de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou seja, as igrejas, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Pedro ensinou esse mesmíssimo conceito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Redimir é pagar o resgate de um escravo. Que vocês foram redimidos, mas da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas, qual foi o preço? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Na própria carta, a primeira que nós estamos considerando, de Paulo ao Corinto, isso fica muito claro. Lá no capítulo 6, versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A partir dessa verdade, nós podemos tirar duas implicações. A primeira é que aquele ajuntamento,
ainda que muito complicado, cheio de mundanismo, cheio de problema, ainda assim, aquele ajuntamento ali em Corinto era a igreja de Deus, comprada por um altíssimo preço. Aquela cidade sem tradições, mal afamada e com toda a decadência moral, e naquela cidade existia uma igreja, um grupo de irmãos que se reuniam, que pertenciam a Deus. A segunda implicação é que pelo fato de os coríntios serem, a igreja em Corinto, fazer parte, ser pertencente a Deus, eles não podiam continuar andando da forma que eles andavam até aquele momento. Era preciso amadurecer e crescer. E por isso que Paulo escreveu essa carta, e como nós já vimos, escreveu, na verdade, 4 cartas. Mas aprove ao Senhor que chegasse até nós apenas a primeira e a segunda. O que nós podemos aprender com essa realidade de que a igreja pertence a Deus? Primeiro, nós devemos conhecer a beleza, a grandeza da identidade da igreja, no fato, simplesmente pelo fato que ela é algo que é valoroso para Deus, que Ele pagou pelo preço do seu Filho. Isso deve trazer a nós zelo, amor, consideração, reverência para com a igreja de Deus. É uma instituição, é um grupo de pessoas que se reúnem, que foi comprada por Deus. E Ele olha para a igreja e aquilo é agradável a Ele, a igreja verdadeira. Como nós podemos chegar e ficar apontando o dedo na igreja que Deus comprou para Ele? Toda igreja, a exemplo aqui é Corinto, toda igreja tem seu problema. Vários, por sinal. Mas o ponto aqui que Paulo quer destacar é que, apesar dos problemas, respeite a igreja, porque ela é de Deus. É preciosa para Ele. Ele comprou e comprou caro. Cuidado com o julgamento que você faz. Controle a sua língua. A igreja tem valor incalculável para Deus. Lembrando, um detalhe, um parênteses, é que só há igreja de Deus quando há pregação fiel da palavra e obediência às ordenanças da ceia e do batismo. É claro que existem muitas coisas que se dizem igreja, mas não são igrejas. Mas mesmo lá no meio do mundanismo de Corinto, Paulo está dizendo que ali havia uma igreja, onde o evangelho era pregado, onde eles tinham, por mais deturpada que fosse, tinha a realização da ceia, havia batismo, havia ali crentes comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Como você olha para a sua igreja? Será que você é um crítico? Alguém disposto a procurar o mínimo detalhe para apontar o dedo? Como você olha para o seu irmão da sua igreja? Nós sabemos aqui, por conhecimento individual de cada um, que nós não gostamos quando alguém é injusto, é muito crítico, fala mal de alguém que a gente ama. Isso é um fato. Se alguém chegar para mim e falar mal da minha esposa, vamos lá, eu sou pecador, não sou Deus. Mas se alguém falar mal da minha esposa e a pessoa não for muito sábio com as palavras, a pessoa pode estar até certa, mas eu vou ficar chateado. Se alguém falar mal do seu filho, do seu pai, da sua mãe, você vai ficar chateado. Se alguém falar mal da sua casa, da sua roupa, muito provavelmente você vai ficar chateado. Quanto mais nós devemos ter cuidado com o que nós fazemos ou falamos, ou como nós agimos na igreja que é de Deus. Na igreja em que Ele derramou o sangue do Filho dEle, para que as pessoas pudessem se reunir ali, e aquela reunião tivesse todo o significado que tem, que não vem ao caso agora. O valor de uma igreja, outra implicação, não reside na estrutura, mas na comunhão dos santos, que nós vamos celebrar daqui a pouco. Os santos reunidos que foram comprados pelo sangue de Cristo.
Logo, valorize o que importa. Não fique perdendo tempo com besteira. A principal razão por qual nós estamos aqui quarta, sábado, domingo, não é porque aqui é confortável, porque aqui é legal, porque aqui é uma igreja grande, não é por isso. É porque é aqui que se reúne a assembleia, a igreja que pertence a Deus. Que valor você dá para essa comunhão, para essa reunião? E aí, eu estou saindo um pouco do estrutural, que faz parte também, mas eu estou trazendo mais para a comunhão dos irmãos. Que valor você dá para essa igreja, essa reunião? Será que você vem aqui, você entra pelaquela porta e você vem tirar tudo aquilo que você acha que você deve, ouvir uma boa pregação, ouvir um bom louvor, ficar aqui um pouco no friozinho, levar seu filho para a estação criança, e isso lhe satisfaz completamente e depois você vai embora? Sim, o entendimento que nós devemos ter na igreja? Não, eu venho para a igreja porque eu me alegro em estar com meus irmãos e ter comunhão com aqueles que foram comprados pelo mesmo preço que eu fui comprado. Apesar de pecador miserável, Paulo se dizia o pior dos pecadores, mas ele sabia qual foi o preço que foi pago por ele. Por fim, isso deve gerar em nós humildade e misericórdia contra o nosso irmão. Quando você olha para o lado na igreja, olha para frente, olha para trás, olha para cá para cima, olha todas as atividades da igreja que você porventura participa, e se não participa, deveria participar. Quando você olha e você olha para o lado e vê uma pessoa, qualquer pessoa que seja, e se aquela pessoa de fato é um cristão, de fato entregou a sua vida a Jesus Cristo, de fato confia, tem fé no santo evangelho, se arrepende e luta contra os seus pecados, se acontece isso, aí tem alguém cujo preço, o valor dessa pessoa é o mesmo que você tem. Porque o valor do cristão não está nele mesmo, está no que ele recebeu de Cristo. E todos aqueles que Cristo comprou com sangue, ou seja, a igreja, tem o mesmo valor. Não cabe soberba, não cabe olhar altivo para o irmão. Pelo contrário, é misericórdia, é graça, é gratidão no ajuntamento, porque nós merecemos o inferno, mas estamos aqui glorificando o único e verdadeiro Deus que nos salvou. Por fim, concluindo, o patinho feio foi julgado pela sua aparência, mas o valor que de fato ele possuía só foi revelado a ele quando, por fim, ele conheceu a sua própria identidade e natureza como cisne. A igreja de Corinto aparentava ser muitas vezes horrenda, mas o apóstolo Paulo revela que o valor dela estava na identidade como igreja, que pertence e é preciosa para Deus. Que nós tenhamos consciência disso, que o valor de uma igreja está no fato de que ela pertence ao Senhor. Nas próximas mensagens eu convido a todos vocês a não irem para Salinas, não viajarem, estarem conosco nas próximas mensagens, para que nós possamos aprender outras características da identidade da verdadeira igreja. Mas como igreja, meus queridos, hoje nós temos o dileto, estou falando igual o pastor Raik, né? Nós temos o dileto prazer de celebrar a ceia do Senhor, a comunhão do Senhor, a comunhão da igreja que pertence a Deus. E a primeira epístola de João, no versículo 3, mostra o significado disso que nós vamos fazer daqui a pouco. Diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. E aqui João está se referindo a Jesus Cristo, Deus e homem encarnado, e ao seu santo evangelho. E o texto diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós estamos reunidos agora ao redor da ceia do Senhor, simbolicamente ao redor da ceia do Senhor, porque nós podemos ter
comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão é fruto do sangue que comprou essa reunião. É fruto do evangelho do nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso nós, irmãos, nunca participe da ceia apenas, não quer dizer que não seja, mas apenas buscando a edificação pessoal e individual. Mas sempre lembre, quando você participar de uma ceia, que é um momento de extrema comunhão com os seus irmãos que foram comprados juntos com você por um alto preço. Amém? Vamos louvar o Senhor enquanto nós refletimos um pouco sobre isso para participarmos da ceia do Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em seus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer
queridos, vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Celebrar é um tempo de alegria. Então você tira a tampinha, segura o pãozinho com cuidado para não cair, por favor. A bolachinha. Se você quiser já deixar o copo aberto também, isso vai de você, tá bom? A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim, o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tomem todos o pão, e tendo dado graças, o partiu, e acrescento eu que partiu no meio da comunhão dos irmãos, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos em memória do corpo de Cristo. E o texto continua dizendo o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Tomemos todos o cálice. Dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos todos juntos. E o texto prossegue: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque lembramos, Senhor, a Tua morte, a Tua ressurreição, o Teu santo evangelho da salvação, Pai. E obrigado porque ela nos dá esperança, nos traz à memória a certeza, Senhor, de que um dia Tu vai voltar, para resgatar o povo que foi comprado pelo Teu sangue, o sangue da nova aliança, Pai. Muito obrigado porque fazemos parte desse povo, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que têm comunhão comigo. Muito obrigado pelos irmãos que têm comunhão nesta igreja, Pai. Nesta reunião dessa igreja que é preciosa para Ti, porque foi comprada pelo sangue do Cordeiro, Pai. Muito obrigado. Que o nosso coração esteja sempre cheio de alegria e que nós saibamos a nossa verdadeira identidade como igreja de Deus, Pai. A igreja que pertence a Deus. É por isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.